E aí, sabe aquela história de que documentação de software é sempre um sofrimento? Pois é. Hoje a gente vai ver como essa realidade está mudando da água para o vinho, com uma revolução que transforma a documentação de um peso morto em uma peça central, no coração do desenvolvimento. Então, qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente fala do problema, o famoso dilema da documentação. Depois, mergulhamos na solução, a filosofia DocSops e as ferramentas que fazem a mágica acontecer. A gente vai ver como isso se encaixa no dia a dia, quais são os resultados práticos e, no fim, como a documentação pode se tornar um ativo estratégico de verdade. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo. Seção 1. O dilema da documentação. Basicamente, porque o jeito tradicional de fazer as coisas simplesmente não funciona mais. E essa é uma dor que, olha, quase todo mundo que trabalha com tecnologia já sentiu na pele. Pois é, essa pergunta aqui vale ouro, né? Por que é tão comum a gente pegar uma documentação técnica e ela estar, bem, errada, desatualizada, cheia de inconsistências, super difícil de mexer junto com o time? É aquele documento que acaba mais atrapalhando do que ajudando e aí ninguém confia mais nele. Vira um ciclo vicioso de retrabalho e frustração. Mas por quê? E os suspeitos de sempre são esses aqui. Primeiro, ela fica desatualizada na velocidade da luz. A colaboração é um pesadelo. Quem nunca ficou perdido em trocentas versões de um arquivo de Word anexado no e-mail? Não dá para saber quem mudou o quê, quando mudou, por que mudou, ou seja, zero rastreabilidade. E o resultado a gente já conhece. Retrabalho sem fim. Fora que esses formatos pesados, tipo DocX, vivem numa ilha, totalmente separados do código. É a receita para o desastre. Mas e se a gente pudesse quebrar esse ciclo de uma vez por todas? É aí que a gente entra na seção 2. Surge uma nova filosofia, o DockerOps. E a ideia central é genial de tão simples. Vamos tratar a documentação exatamente como a gente trata o nosso código. E o que é DocOps, afinal? Pensa assim, é uma filosofia que coloca a documentação no centro do palco. Ela deixa de ser aquela coisa que a gente faz por último, se der tempo, e passa a ser um elemento principal, versionado, que vive junto com o código. A gente passa a tratar a documentação com o mesmo respeito, o mesmo rigor e principalmente com as mesmas ferramentas que a gente usa para o código. A meta é simples, garantir que a documentação e o software caminhem sempre de mãos dadas. Para isso funcionar, o DocOps se apoia em alguns princípios-chave. Primeiro, a documentação vira a única fonte da verdade. Chega de estar no e-mail, está no chat, a verdade está ali. Segundo, a colaboração é constante e facilitada. Terceiro, tudo é versionado. Cada vírgula que muda fica registrada. E por último, a gente usa as mesmas ferramentas ágeis que a gente já ama no desenvolvimento para gerenciar tudo isso. Beleza, filosofia entendida, mas e na prática? Como a gente faz isso? Seção 3. As ferramentas da transformação. E o mais legal é que a gente está falando de uma combinação de simplicidade e muito poder. E aqui o contraste é absurdo. De um lado, o mundo antigo. Arquivos pesados de Word, cheios de formatação complexa, que só abrem em programas específicos. Um caos para controlar mudanças. Do outro lado, o nosso herói. Documentos leves, como Markdown. O que é Markdown? É basicamente texto puro. Simples assim. Com uma sintaxe super fácil para formatar e por ser só texto, é perfeito para jogar num sistema de versionamento como o Git. É uma mudança de jogo. Essa citação aqui resume tudo. Bastou um pouco de código para fazer algo que parece tão bom. E esse pouco de código nem é código de verdade. São só alguns símbolos. Com um asterisco aqui, uma cerquilha ali, a gente cria um documento super profissional, limpo, organizado. A gente para de brigar com o editor de texto e foca no que realmente importa, o conteúdo. E o fluxo de trabalho fica lindo. É exatamente o que qualquer dev já faz todo dia. Primeiro, edita-se o documento no editor de texto qualquer. Segundo, faz-se o commit das mudanças, ou seja, salva-se uma nova versão com uma mensagem clara do que foi alterado. E terceiro, se precisar, abre-se um pull request para a galera revisar. Simples, transparente, rastreável e super colaborativo. Fim do caos. Certo. Então a gente já tem a filosofia e as ferramentas. Agora, na seção 4, vamos ver como isso tudo se encaixa na prática, do começo ao fim do ciclo de vida do software. E olha que legal esse fluxo. A documentação não aparece do nada no final, não. Ela nasce lá no comecinho, na demanda, já como um arquivo Markdown versionado. Durante o desenvolvimento, ela é o norte, a referência clara do que precisa ser feito. Na fase de testes, ela vira base para criar os casos de teste. E na hora da implantação, adivinha? A documentação atualizada vai junto, muitas vezes de forma automática. Ela deixa de ser um registro do que foi feito e passa a ser um guia vivo do projeto.
O nome do jogo aqui é sincronização. A meta é garantir que o código e a documentação andem em perfeita sintonia, que nunca fiquem defasados. Com as práticas certas e um pouco de automação, a gente acaba com aquele problema clássico de o documento diz uma coisa, mas o código faz outra. Isso acaba. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? O que a gente ganha com isso? Vamos para a seção 5, o poderoso resultado. Vamos falar dos benefícios que a gente pode pegar na mão. E o impacto é claro, como a gente vê nesse gráfico. O que vai lá para baixo, retrabalho e erros. O que dispara lá para cima, transparência e alinhamento da equipe. Faz todo sentido, né? Se todo mundo está bebendo da mesma fonte da verdade, a eficiência do time todo decola. E se a gente for detalhar um pouco mais, a comunicação entre o time técnico e o pessoal de negócios melhora da água para o vinho. Erros e retrabalho despencam, a rastreabilidade é total, o que transforma qualquer auditoria, que antes era um pânico, em algo muito mais tranquilo. E o principal, finalmente, todo mundo tem um lugar único e confiável para olhar, uma única fonte da verdade. Isso muda tudo. E para a gente fechar, vamos para a nossa última sessão, a sessão 6. Aqui a gente vai olhar para um horizonte maior. Vamos ver a documentação não como uma tarefa, mas como um verdadeiro ativo estratégico. Essa é a virada de chave final. Quando a documentação passa a ser tratada como um cidadão de primeira classe, ela deixa de ser aquele mal necessário e vira uma vantagem competitiva de verdade. Pensa bem, uma documentação viva e integrada acelera o onboarding de gente nova, torna a manutenção do software muito mais fácil, diminui riscos e dá mais segurança e velocidade para inovar. No fim das contas, ela impulsiona o negócio. Então fica aqui a provocação final. E se a documentação deixasse de ser um peso, um fardo, e se tornasse o grande superpoder do time? Imagina só pegar toda aquela energia que hoje é gasta apagando incêndio, corrigindo mal-entendido, caçando informação e usar tudo isso para criar, para inovar. O DocOps mostra que esse cenário não é uma utopia. Na verdade, é o próximo passo, o caminho natural na evolução de como a gente desenvolve software.